Você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Então, pessoal, eu já publiquei vários vídeos, certo? Sobre jargões, linguagem falsa, linguagem vulgar. Já publiquei um vídeo onde já se viu inversão de fluxo de potência. Não existe inversão de fluxo de potência sem causa. Então, o que é tensão? Tensão é causa, volt é causa. Seu inversor empurra causa, volt reverso, ou seja, uma tensão maior do que a tensão da rede. Então aqui nós temos um diagrama elétrico para explicar para vocês que você não pode falar sobre todas as coisas elétricas, certo? Então, olha. Você está confundindo. Quando vocês falam em fluxo reverso de potência, o que acontece? Mais da metade da humanidade confunde potência com volt-watts e volt-VAR. Mais da metade da humanidade. Você não pode expressar que o inversor está injetando potência na rede. Porque primeiro tem que haver causas. Nomes científicos. Causas. Você olhando para as equações... Por que você não pode expressar que o inversor está injetando potência na rede? Você não pode expressar. Tá? Três equações aqui, matemática. Uma potência indutiva, você vai ter que multiplicar volt, primeiro volt. Olha, essa letra V, o que é isso aqui? Uma causa. Como é que você diz que o inversor está injetando potência? Então, primeiro causa, volt multiplicado pela corrente cosseno, para você obter um volt-ampere reativo. Para você ter uma potência reativa, capacitivo, você tem que multiplicar o volt, ó, primeiro causa, volt, ó, causa, tudo está relacionado à causa, multiplicado pela corrente seno. Aí é capacitivo. E para você obter volt-watts no seu inversor, você vai ter que multiplicar volt vezes a corrente, o fator potência é 1. Certo? Como é que você expressa que o inversor está injetando potência na rede? Você não pode dizer isso. Então você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Seu inversor empurra, causa, volt reverso. Existe o volt reverso? É o único que existe, é o volt reverso, porque ele é uma causa, primeiro ele. Então é verdade. Não existe corrente reversa, não existe potência reversa. Existe o volt reverso, porque é uma causa. Pesquise no dicionário o que significa a palavra causa. Causa, Deus é a causa. Aí é que está o problema. Deus é uma causa, certo? Não existe inversão de fluxo de potência sem causas. Então, aqui nós temos esse diagrama elétrico, como eu já havia falado para você, e a mais da metade da humanidade, eles confundem potência com volt-watts e volt-VAR. Seu inversor está no modo de resposta volt-watts e volt-VAR. Então, antes de explicar este diagrama elétrico, vamos ler aqui as configurações do inversor. Então aqui nós temos as normas da Austrália, né? Provedor de serviço de rede de distribuição de Vitória, Austrália, certo? Dezembro de 2019. Então essas configurações já existem desde 2019. Então, aqui está as configurações do inversor para o modo de resposta volt-ampere reativo, ó. Aqui, ó, volt-ampere reativo. Primeiro tensão, pessoal, tá aqui, ó, aqui na coluna do meio. Tem que haver a causa. Você vai expressa fluxo de potência, fluxo de potência, inversão de fluxo de potência. Não existe. Inversão de fluxo de potência não existe. Reversão de potência na rede não existe. Primeiro tensão. Então, volt-ampere reativo, porcentagem, volt-VAR avaliado. 44% liderado. Exportando volt-VAR. Padrão 220, que é o padrão brasileiro.
Só que lá na Austrália, o padrão da Austrália, na Austrália não é 220 padrão, mas está no padrão, porque tá, o padrão da Austrália é 230, é maior do que o do Brasil, 10 volts. Mas se você multiplicar isso aqui por 1.1, você vai obter 253 o máximo na Austrália. No Brasil, se você multiplicar no Brasil por 1.1, você vai obter quanto? 242 no Brasil. No Brasil. Na Austrália, 230 multiplicado por 1.1 é o máximo de 253. Está aqui na coluna do meio. Esses 44%, o que significa isso aqui? Você tem que aprender a ler volt ampere reativo. Você tem que aprender a ler volt amperes reativo. O que significa esses 44% atrasado? É o seno de 0,9, é 44%, pessoal. Você não fez engenharia? Você não fez engenharia elétrica no Brasil? Qual é o seno de 0,9 do inversor? Qual é o seno de 0,9 no inversor? É 44%. Certo? Aqui é o volt-watts, mas não inversão de fluxo de potência. Você fala inversão de fluxo de potência. Não existe inversão de fluxo de potência. Está aí escrito. Resposta. Inversor no modo de resposta volt-watts, e não inversão de fluxo de potência. Na coluna do meio, comece a ler da coluna do meio. Tensão em volts, 207 padrão, 220 padrão, 253. Aqui já está no limite máximo. E aqui já ultrapassou o limite. Quando ultrapassa o limite máximo, você tem uma redução de 20%. Ou seja, o inversor vai retornar para 207. Porque se você multiplicar 259, vezes 0,8, vai dar 207, que você vai voltar ao inversor, como é educado, vai voltar lá para o início, 207, certo? Porque já passou dos limites. Então aqui nós temos um volt-watts. Você vê que as tensões do volt-watts é muito maior. Essas tensões aqui estão operando no Brasil hoje, no volt-watts, porque ela é maior do que o volt-VAR. Você vê que a tensão máxima no volt-VAR chega a 253 no limite. E já no volt-watts ela ultrapassa o limite. Esse que é o perigo. Essa extensão aqui embaixo é a operação sustentada para a variação de tensão. Então o inversor tem que sustentar 258 máximo, certo? Aí vai reduzindo, porque ele é inteligente, vai reduzindo para chegar na tensão padrão. Essas tensões variam muito. Vocês entenderam aí? Então, já se sabe que você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Aqui, ó. Por que você não pode falar sobre todas as coisas elétricas? Fluxo reverso já provei que não existe. É mito. Sobrecarga, já apresentei um vídeo também que é mito. Não existe sobrecarga. Carregador de bateria não existe. Corrente reversa não existe. Certo? Então é por isso que você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Existe volt reverso, olha para cá, ó. Existe o volt reverso, existe, é verdade. Por quê? Porque volt é causa. Aqui, ó, causa. Você sabe o que significa essa palavra causa? Deus, por exemplo, é uma causa. Então, como é que se você expressa onde já se viu inversão de fluxo de potência sem causa? Me explique. Porque está aí as equações matemáticas mostrando. Não existe inversão de fluxo de potência sem causa. Aqui, ó, nós temos o inversor Grovat de 10, PV 565. Aqui é para vocês entenderem esse diagrama. Aqui está tudo normal? Está normal. Nós temos aqui na rede, o inversor está empurrando o quê? Volt reverso. Que volt reverso é esse? Volt-watts, pessoal. 239. Você vê que nós temos duas tensões diferentes. Temos uma menor de 232 e outra maior de 239. E na rede 226, isso no Brasil. Isso aqui está legal, está funcionando normal, porque está 239 volt-watts. Não está alto, está baixo. Mas por que
232 aumentou para 239. Impedância, pessoal. Está aqui o cabo CA. Impedância de conexões no inversor, cabo. Todas as conexões de cabo é 1.4. Se você pegar 1.4, como é que eu vou achar 239? Isso aqui é uma impedância no cabo CA. 1.4 multiplicado por 42 amperes, 58 volt. Eu tenho 58 volt aqui aumentado, quer dizer, se eu somar vetorialmente 232 ao quadrado mais 58 ao quadrado, é claro que eu vou obter um volt-watt de 239. Então, ao quadrado mais agora 232 ao quadrado é igual, extrair na raiz, 239, tá aí a máquina mostrando, ó. 239 tá aqui. Volt-watt não é inversão de fluxo de potência. Então, pessoal, você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Por que que existe o jargão técnico, uma linguagem falsa? Para não confundir os leigos. É para não confundir os leigos. Para não confundir os leigos. Então existem essas palavras falsas, linguagem falsa, jargões. Você vê, só empurra causa, volt reverso. Pronto. Só isso. Agora, esse povão, a humanidade, 7 bilhões de pessoas, se você expressar quilowatts, volt-watts, eles não sabem o que é isso. Nem você que é engenheiro não sabe. Você que é engenheiro, é técnico, não sabe a diferença entre potência, volt-watts, volt-watt. Você não sabe a diferença. Aí fica expressando palavras erradas, que você não pode falar sobre todas as coisas elétricas. Isso me irrita. Por que que eu publico mito no meu canal? Porque eu não me irrito. Eu não me sinto bem com essas palavras falsas, enganosas, que existem na internet. E são expressadas por professores engenheiros, técnicos. Não existe inversão de fluxo de potência sem causa. Porque a potência do seu sistema solar é menor após a substituição do inversor antigo. Você está sabendo disso aí? Porque a potência do seu sistema solar é menor após a substituição do inversor antigo. Você não sabe disso. Porque para você saber que a potência é menor hoje, os inversores atuais, a potência é menor do que o antigo, você teria que olhar para essas 3 equações aqui para você descobrir por que a potência do seu inversor atual é menor. Você tem que estudar equações para poder expressar uma palavra correta, científica. E não sai dizendo por aí que existe inversão de fluxo de potência na rede. Assim não dá, né, pessoal? Olha aí, ó. Alta impedância, baixa potência. Se aqui eu acabei de mostrar, onde é que está isso aqui? Isso aqui que eu estou demonstrando aqui, onde é que está? Está aqui, cara. Olha para cá. Olha para cá. Volt VAR, volt ampere reativo, volt watts. Não é inversão de fluxo de potência. Porque 20% você tem de redução na potência de saída do seu inversor. Está ditando aqui, ó, 20%. Então, se você tem 259, vai ser reduzido 27, vai reduzido para 207, porque 20% de 259 é 207. Como está aqui mostrando, ó. Olha para cá, ó. Baixa potência. Baixa potência. Aí o que acontece? Quando o seu inversor baixa a potência, ele já alta tensão, já existe alta tensão lá dentro da tua casa. Aí o que acontece? Alta potência e alto consumo de energia. Porque tudo é o inverso. Quando há alta tensão dentro da sua casa, está havendo uma baixa potência no inversor. Tudo é o inverso. Aí você está tendo perdas enormes. Aí aumento de conta de energia de 16%, 20%, 30%, 40%. Você não sabe as causas. Mas está aqui mostrando, ó, na tabela.
20% o inversor reduz. Vai voltar para 207. Em volt-watts, está aqui escrito volt-watts, a tensão é maior em volt-watts. E não em volt-VAR. Porque o volt-VAR tem um seno, certo? O volt-watts cosseno 1% é 1, que varia de 0 a 1. Então, um cosseno 0,9991, a tensão é altíssima. 259. Entenderam aí, pessoal? Vocês entenderam esse diagrama elétrico? Então vocês têm que estudar. Isso aqui é bom para vocês aprenderem a configurar o inversor de vocês. Você vê que tem 3 tensões diferentes aí. Eu já apresentei um vídeo passado que um sistema solar ele tem mais de 9 tensões. Mais de 9 tensões, começando dos painéis solares até dentro de casa. Mais de 9. Aí eu te pergunto, qual é a tensão atual nesse exato momento aqui nesse sistema solar? Não existe tensão atual. Não existe a tensão atual. Assim também como não existe inversão de fluxo de potência. Não existe tensão atual aqui neste exato momento. Por que não existe tensão atual? Olha um monte de tensões aí, ó. Olha um monte de tensões. 208, 220, 241, 253, 207, 220, 253, 250. Então há uma variedade de tensões enorme. Então não existe uma tensão atual no sistema. E assim também não existe inversão de fluxo de potência. Atual não existe. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal. E até a próxima aula, pessoal. Espero ter ajudado a todos. Eu apresentei um diagrama elétrico para vocês, que é muito importante na hora de configurar o inversor, certo? Tá bom?